nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração chamada coleta, que elevamos a Deus, faz uma bonita afirmação e ao mesmo tempo um bonito pedido por nós que professamos a mesma fé. E o teor da oração é a seguinte: ó Deus, que concedestes a nós festejar São Pedro e São Paulo numa só celebração do mistério do Cristo, concedei a nós a graça de seguir os ensinamentos desses dois apóstolos que nos deram as primícias da fé. E por isso hoje temos destaque dessas duas testemunhas, pessoas distintas, não conheciam um ou outro, viviam em lugares longínquos, afastados um do outro, mas todos os dois, de maneira diferente, foram fiéis no chamado. Pedro, como nós sabemos, era um pescador galileu. Foi chamado e foi investido para se tornar um pescador de homens, de alma. Mas antes de Jesus ortogar ou dar a missão, o encargo,
Ele quis, na realidade, não sei se é bem a palavra que eu vou dizer, provar o seu grande amor ou a sua grande fé. E num dia, de repente, fez uma bonita pergunta, que é uma pergunta central da pessoa de Jesus. O que é que dizem a respeito do Filho do Homem? E eles começaram a navegar, fazer afirmações e dizer: olha, para muitas pessoas afirmam que é o João Batista, outros afirmam que Elias, e até mesmo afirmam que é Jeremias. Mas Jesus não queria essa resposta. Ele tinha uma finalidade bem precisa: saber deles quem ele era para eles. E Pedro, sem titubear, que é chamado Simão, faz uma afirmação categórica: tu és o Messias, o Filho de Deus. Claro que Pedro deu a resposta, mas também Jesus deu também a sua resposta, a resposta de Pedro, quando ele afirmou, como se fizesse uma profissão de fé, e na realidade foi uma profissão de fé. Ele recebeu a confirmação de Jesus Cristo, afirmando que acaba de afirmar não foi nada revelado por ser humano, mas o que acaba de afirmar ou acaba de professar foi por revelação do Pai. E aí Jesus, ortogano, sei a palavra melhor, ele realmente confirma e afirma que ele é pedra. Pedra é a rocha onde se constrói, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De maneira que nós professamos, seguidores de Jesus, a fé de Pedro. A fé que Pedro manifestou naquela época e a fé que Pedro manifestou e manifesta em todos os tempos da história do cristianismo, porque Pedro continua na pessoa dos seus sucessores. De maneira que, se perguntássemos a nós, quem é Pedro hoje? É aquele que substitui na sucessão apostólica aquele que Jesus deu esse poder. E por isso Pedro continua no Francisco, na contagem, o 266º pontífice, na linha sequencial que substitui Pedro nessa sucessão apostólica. Ter a fé de Pedro
como nós professamos, é estar em comunhão com Cristo, porque esta fé nós a recebemos diretamente da fonte, sem nenhuma mutilação, ou seja, recebemos lá da origem da nossa fé, o depósito da fé, Jesus Cristo, transmitida pelo apóstolo. Junto a essa figura tão marcante do cristianismo, do iniciante, nós temos outra figura paralela a Pedro, que teve também a sua importância, a figura de Paulo. Paulo, antes se chamava Saulo, era um fariseu fanático, defensor da lei, muito fanático, e até foi perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja, e de repente ele tem uma conversão, ele tem uma vocação da mesma maneira que Jesus chamou Pedro, também chamou Paulo, de maneira diferente, mas os dois foram fiéis. Tão fiel, mas tão fiel, que os dois se tornaram testemunha até a morte, como todos dois foram mártires. Hoje foi descrita no Atos dos Apóstolos, bem situado historicamente. Nos fala a primeira leitura, que nos diz que quando o rei Herodes perseguia os cristãos, mandou açoitar os cristãos e chegou até matar Tiago. E aquela situação agradava para os judeus, e por isso mandou prender Pedro naquelas seguranças máximas, cadeia de segurança máxima, que tinha 4 guardas, cada guarda tinha 4 soldados. De repente encontrava ali, veio o anjo, convidou, vamos, foi obediente, saiu, passou pela primeira guarda, as correntes caíram, os portões se abriram, e Pedro, ali seguindo o anjo, chegou pelo lado de fora. Ele tinha a impressão que ele estava tendo uma visão. Mas lá fora ele percebeu que não se tratava de uma visão, se tratava de uma realidade. Por isso a resposta que damos, o salmodiano, dizia: de todos os tremores, de todas as prisões, libertou-nos Senhor Deus, como acabamos de cantar ou de salmodiar. O nosso Paulo, grande homem, se tornou um apóstolo da gente, o apóstolo das nações. Ele, na realidade, saiu pelo mundo afora, nos lugares mais difíceis da época, e levou o Evangelho, fundando comunidade,
levando as pessoas à conversão, e de maneira que esses dois se encontraram depois de toda a trajetória na cidade de Roma. É na mesma prisão que escutamos toda a aflição de Pedro. É também a prisão que Paulo escreve uma carta ao seu irmão, ao seu amigo Timóteo, aonde ele afirma: combati o bom combate, terminei a minha carreira. Agora o que resta para mim é o prêmio da vida eterna. Ele faz uma espécie de um testamento. E por isso, a fé que nós professamos é esta fé professada por esses apóstolos dentro de uma fidelidade bem fiel que nós procuramos realmente ser. Portanto, de forma solene, professemos esta mesma fé, fé de Pedro, fé de Paulo, fé que todas as gerações, nesses 2000 anos, nós professamos. Creio em Deus Pai, todo